Uma prova trazida até nós pelo Clube Automóvel do Minho, com uma lista de inscritos de facto esplêndida, com vários pilotos inscritos não só na prova do Campeonato da Europa de Montanha, como ainda no troféu Toyota Starlet, no Campeonato Nacional, ou melhor, no Troféu Nacional de Montanha, Campeonato Nacional de Clássicos e ainda os dois troféus, troféu Renault e troféu Citroën inscritos extra-campeonato nesta prova. Nesta altura estamos no intervalo entre subidas. Na primeira subida de prova tivemos, em termos de Campeonato Europeu de Montanha, o melhor tempo foi de Franz Schager em Lucchini BMW, subiu em 2 minutos 22.536. Repare-se, ou melhor, lembre-se que o tempo está chuvoso, a pista está muito úmida e, como tal, os pilotos não podem de forma alguma andar a fundo. Seguiram-se na classificação Irlando Pasquali, Giulio Regosa e Renzo Napione. Vamos, nesta altura, poder acompanhar uma subida ao traçado desta rampa, uma animação na qual podemos seguir a par e passo como é que se desenrola uma prova aqui na Valverde. A sensação ao volante de uma barqueta deve ser próxima desta, no entanto, recordemos que o melhor tempo hoje registado foi de 2:22.536 e aqui vimos o traçado condensado em escassos 30 segundos. A todo momento irão partir os concorrentes do Troféu Nacional de Montanha. Na primeira subida, Ferreira da Silva foi o mais rápido, ele rodou em 2:39.450, o que quer dizer que seria o quinto classificado do Campeonato da Europa de Montanha, caso estivesse inscrito nesta prova. Sem dúvida, um tempo brilhante do piloto do Porsche, que vai ser o último destes pilotos a subir. Estamos já com o primeiro piloto em prova. É Pedro Dias da Silva, um piloto que foi campeão nacional de rally de iniciação no ano passado e que agora, pelos vistos, se vira para a velocidade. Estamos já com Fernando Almeida, ao volante de um Volkswagen Golf, e aqui sim, o primeiro piloto que subiu esta segunda prova, ou melhor, esta segunda ascensão de prova, é Nuno Ralha, já com a traseira do Peugeot 205 algo danificada. Não é verdade, Rui? Isto, pelos vistos, o traçado não está nada fácil e tu, como um homem de Braga e um homem ligado às corridas durante vários anos, certamente compreendes ou certamente poderás comentar de uma forma bastante mais próxima o desempenho destes pilotos. Bom dia, obrigado pela oportunidade que me dás de transmitir a rampa da Valverde em direto para o público português e para os apaixonados de automóveis. É um facto, as condições hoje são difíceis, evidente que virá à parte de cima a capacidade dos pilotos e a sua capacidade de manuseamento dentro do automóvel. Isto é um piso úmido, portanto não se pode dizer que é um piso em condições climatéricas de chuva ou de água, está molhado, e se repararem vem a espuma que sai debaixo dos automóveis, todos eles correm com pneus de chuva, características de pneus especiais, marcas independentemente de cada um, independentemente dos troféus, como sabes, o caso do Starlet, que tem que ter um pneu próprio, obriga, repito, uma condução muito cuidada e atendendo que é o somatório das duas subidas. Já fizeram a primeira, deduzo, pois era assim que eu fazia, um pouco mais calculista, porque qualquer pequeno derrapagem iria ser prejudicado no relógio, no tempo. E a segunda vai ser mais decoração na boca, porque há que fazer agora o tempo para ter uma boa classificação, o que se pode tornar para o público que está a apreciar a televisão neste momento interessante, com aquelas emoções fortes, mas que os pilotos terão que, com certeza, saber dominar o automóvel. E, repito, virá ao de cima a capacidade de condução de cada um. E também dos automóveis, com certeza. E, sem dúvida, que na primeira subida isso pôde-se ver.
Foi uma subida de um modo geral calma, praticamente não houve acidentes, apenas um dos favoritos, o Otakar Kremski, saiu de pista. Houve alguns tetos e fim, algumas atravessadelas, ou melhor, muitas atravessadelas, mas correu tudo bem e pensamos que também irá acontecer o mesmo nesta segunda subida de prova. Nesta altura é Pedro Dias da Silva que chega ao final da rampa. Temos mais um concorrente. Se reparares, Pedro, o piso está a começar a ficar com menos umidade, o que implica exatamente o tal risco do piloto poder querer fazer algo mais. Já não há aquela espuma que sai debaixo dos pneus, ou menor, um sítio ou outro como neste que tem alguma mais umidade, que é uma zona não inclinada, portanto é uma zona plana. Isso vai criar alguma emoção forte, de certeza absoluta, porque se reparares não há espuma nenhuma, quase nenhuma debaixo dos pneus. E sem dúvida que isso Neste também... caso há um sítio ou outro, mas se repararem, E sem dúvida que isso também dificulta o desempenho dos pilotos, pois nesta altura, ou daqui a alguns momentos, poderá ser necessário fazer aquela escolha: vou partir de pneus secos ou vou partir de pneus molhados. poderá suceder isso. Porei algumas reservas, é uma opinião, eu porei algumas reservas porque o céu, como vês, continua de facto bastante cinzento, e tu tiveste ontem um pormenor aqui engraçado, que no início da rampa não chovia, e na parte final, inclusive, é que o granizo bastante forte, felizmente que foi nos dois últimos barqueras, portanto, no final de tudo, o que poderia ter trazido à organização algumas consequências de morosidade desagradável. Não creio que hoje alguém arrisque guiar de pneus de slicks. Estamos ainda com os concorrentes do Troféu Nacional de Montanha. Há pouco vimos Paulo Guimarães com um dos vários Toyotas Carina ex-troféu. Nesta altura é Fernando Vilela que termina a prova. Fernando Vilela, um piloto também de Braga. Exato. Certamente conhece bem este traçado. Renato Barros, que é o caso, que cá a correr com o Toyota Carina é subejamente conhecido, e que é um piloto de Braga e que vai com certeza, atendendo ao conhecimento bastante bom da pista, fazer uma prova que julgamos interessante. Vamos estar aqui atentos. Aliás, o Renato Barros, um piloto também com ligações muito fortes ao Clube Automóvel de Minho. Sim, é filho de Alfredo Barros, isto é o bichinho, passa de uns para os outros. De maneira que, sim, mas é uma geração nova que tem a capacidade de guiar muito bem. Temos aí um outro, o Hugo Peixoto, também piloto. Há bastantes pilotos aqui de Braga, daqui circundantes e do norte. De facto, uma quantidade grande e de qualidade de pilotos. Temos o final da prova de Manuel Ferreira. Continuamos com Renato Barros. Para já, ainda não cometeu nenhum erro. Esta zona do restaurante, um gancho de esquerda muito apertado e que volta e meia há umas surpresas com alguns pilotos a não encontrarem o caminho certo da curva. Exato. Isto é uma curva que normalmente os carros poderão, mesmo em seco, poderão meter uma segunda para não deixar cair a rotação. Hoje, de certeza absoluta, que é feita em segunda, de maneira a que o carro não derrape, segurá-lo, ter os pneus no chão, como nós costumamos dizer, para que o relógio não ande mais depressa do que o andamento do próprio piloto. Portanto, isso obriga, hoje, naquela curva que para mim é de maior cuidado, porque terá que se fazer uma condução muito precisa, porque são as décimas ou uns centésimos o tempo suficiente para se perder a subida. Há aqui 3 curvas hoje que, atendendo às condições climatéricas, irão definir as diferenças entre cada um. É exatamente o restaurante, é exatamente a zona da chicane, que tem que ter uma travagem precisa e bem feita. Eu disse 3, mas serão 4. Será a célebre curva da morte, exatamente a última, onde está a aproximar-se este carro, que vamos ver, que terá que fazer com muita precisão, uma travagem precisa. Não poderá meter o pneu ali naquela zona branca, porque aquela faixa, como sabes, molhada, é bastante escorregadia, e tem que fazer isto com uma precisão bastante bem. Aliás, a curva da morte é uma curva fundamental para se conseguir determinar a trajetória ideal para todas as restantes curvas da rampa. Exatamente, ali uma redução ou a necessidade de subir à rotação do automóvel, introduzindo outra velocidade, implica exatamente a perda consecutiva de uma boa posição no respectivo grupo. Porque essa curva determina as trajetórias de toda esta sequência que estamos agora a ver com Renato Barros. As curvas finais são todas elas muito encadeadas, uma zona de curvas médias, algumas médias mais, e terminamos com esta quase gancho de direita.
zonas em que normalmente também acontecem, ou poderão acontecer umas surpresas, pois é uma zona que não é nada fácil. Nada. Esta rampa, como tu sabes, Pedro, tem dois tipos de situações. Na parte inicial é extremamente rápida a nível de velocidade, em que de facto implica uma situação de coração forte. Eu peço desculpa aos telespectadores, mas vou transmitir algumas expressões que rodam à volta dos pilotos. Na gíria automobilística, que é preciso ter um coração bastante forte, porque se anda a velocidades bastante elevadas. Esta zona toda que os telespectadores estão a ver, isto é feito em terceira. Carros que têm rapós podem ter quarta, reduzirão para terceira neste momento, e depois continuam com muita velocidade. E a parte final, em que a velocidade tem que ser, portanto, conduzida com algum cuidado, de maneira a que se consiga utilizar uma boa caixa, uma boa sequência, para ter um bom tempo. Há pouco víamos o Renault Megane de António Barros, um piloto que aposta em duas frentes este ano. Ele aposta justamente no Troféu Nacional de Montanha e também no Renault, ou melhor, no Troféu Renault Megane, e ele corre justamente com o carro do troféu. Na primeira prova, ou melhor, na primeira subida de prova esteve muito bem, com um segundo posto. E o homem de Vila Real, Luís Martins, que terminou a sua prova, está a terminar exatamente o António Barros, e creio que já está na grelha de partida o primeiro carro para o Troféu Nacional de Clássicos. Há aqui uma hipótese de um pouco de nevoeiro, para já não tem, ele anda a espreitar, esperemos que se suporte bem durante esta hora e meia, porque poderá trazer consequências desagradáveis para a organização. Pois a visibilidade se torna, já sucedeu um ano em que foi preciso parar um bom bocado de tempo para que o nevoeiro levantasse. Esperemos que não suceda isso hoje. Este é o final da prova de Manuel Martins, foi quarto classificado na primeira subida de prova. E, de facto, o primeiro clássico em prova, o que poderá querer dizer que Ferreira da Silva não vai alinhar nesta segunda subida. Ele, na primeira subida de prova, teve problemas de travões, partiu o disco traseiro direito, mas não talvez possa ainda estar, eu peço desculpa ter te interromper, Pedro, o piloto pode ter pedido à direção da prova o tempo suficiente até à subida de todos os pilotos e poderá partir no último, se a direção da prova assim o entender. Portanto, ele poderá ainda estar na sua box, se é que se pode chamar, e tentar reparar. Repara que lá embaixo chove bastante no início da rampa, e aqui em cima também, começar a chover. Sucede estas situações, às vezes lá embaixo uma coisa e cá em cima outra. Ontem viu-se. Mas, repito, pode de facto o Ferreira da Silva estar a tentar reparar a avaria, pois ele tem uma equipe de mecânicos capaz. Portanto, esperemos até ao fim de todos para ver se irá aparecer. E não há dúvida nenhuma que tudo aponta que o Ferreira da Silva, atendendo ao ótimo carro que tem, que poderá ser o melhor português. Até ver, tudo indica que António Barros foi o piloto mais rápido no Troféu Nacional de Montanha, e vamos a ver o que é que vai acontecer com o Ferreira da Silva. Mas António Barros foi o mais rápido, Pedro Dias da Silva foi o segundo classificado. São tempos para já ainda oficiosos. São carros muito bem preparados. Acho que os clássicos estão-se a evidenciar no sentido positivo. Estão a aparecer carros que estavam de facto parados, no caso destes BMWs, e tem dado alguma alegria desportiva às provas nacionais, e creio que vai, e as pessoas que nos estão a ouvir, e se calhar o senhor que está a ouvir também, que tenham em casa, poderá com certeza acrescentar-se este número interessantíssimo de velhas guardas que fizeram o seu tempo, mas fizeram coisas bonitas. Ainda hoje são carros espetaculares de ver passar, principalmente carros como a BMW, que estamos a ver na imagem, que é um carro de tração atrás, e que Repara, porque eu não... com este tipo de piso é fértil neste tipo de situações também. Em dois sentidos, não queria com certeza ao dizer isto que as pessoas vissem uma incorreção da minha parte. Também não são pilotos, às vezes com já um passado interessante, mas que neste momento exatamente António Barros. Mas se me permite, para terminar, que a condução pode ser um bocado mais fogosa, e implica que os carros não têm exatamente as características dos carros novos. Eles esquecem-se disso, andam no dia a dia num carro, ao fim de semana no outro, e presta-se para estas brincadeiras e lhe andar.
E com efeito, a classificação oficiosa põe António Barros na frente, com Pedro Dias da Silva logo atrás e não, uma correção, e Pedro Martins